por esta oportunidade. Acho que estava ligado, mas... Ok. Continuando a olhar para as cartas, não do apóstolo, não do apóstolo, não de um diácono, não de um conselho de igreja ou de direção de igreja, nem de um departamento, nem de uma convenção ou associação. Esses nomes que ao longo da história o homem, muitas vezes complicamos aquilo que é simples, mas as cartas são enviadas por aquele que deu a sua vida para a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo. E esta terceira carta à igreja de Pérgamo, meus irmãos, como ouvimos ler, realmente faz pensar muito. Se porventura nós sendo crentes, e se não soubéssemos que uma carta dessas fazia parte do texto bíblico, e se a encontrássemos num sítio qualquer, numa biblioteca, enfim, ou no banco do comboio, ou do metro, ou qualquer coisa, e como cristãos e lêssemos, quem estivesse a dar os primeiros passos na igreja, uma igreja cristã, e se deparasse com esta carta, possivelmente ficaria muito chocado. Eu pensei assim, não acredito, esta carta, existirá porventura uma igreja assim, e uma igreja cristã? Em que continente? Na Europa, na Ásia. A Europa era muito difícil, né? Porque a Europa é o primeiro mundo. Né? Ou na América do Norte. Mas latino-americano, na África, na Ásia, enfim. Mas, meus irmãos, nós sabemos que esta carta foi dirigida a uma igreja concreta, digamos, de carne e osso, como todas as outras. A maneira, logo no verso 12, a introdução desta carta, meus irmãos, é para ninguém que ouvisse a leitura dela, fosse uma pessoa normal, não podia ficar indiferente. Logo à partida, era obrigado a pensar. Porque nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta assim, em verso 12, a segunda parte. Isto diz aquele que tem a espada, não é uma espada qualquer, espada aguda de 2 fios. Além de ser pontiaguda, quer de um lado, quer do outro, quando fosse a ser usada, fazia, em linguagem popular, estragos. Jesus Cristo, temos o bondoso, o misericordioso, o compassivo, o amor. Apresenta-se assim a uma igreja. É para o pessoal fugir e pensar, não pode ser o Jesus que deu a sua vida na cruz por mim. Mas é Ele mesmo. Ora, sabemos que a Bíblia diz que a sua palavra é comparada, a palavra de Deus,
Há uma espada de 2 gumes, e mais ainda, ou melhor ainda, que quando ele é enviado a mim, assim, a cada um de nós, não há colete antibala que impede de atingir o alvo ponto da minha vida, da minha mente, do Cristo. Porque esta igreja era, de certa maneira, como a igreja de Corinto, como muitas das nossas igrejas, se calhar como esta nossa igreja, era uma igreja composta de mais do que uma igreja. A igreja de Corinto havia de Pedro, de Paulo, de Apolo, de Jesus Cristo e possivelmente até haveria outras divisões. Mas apesar de estar ali àquela entrada, segundo a Igreja Batista, se calhar quem entra aqui para dentro, depois de algum tempo, começa logo a pensar assim, mas afinal de contas, aquela é uma igreja, ou são 2, ou são 3, ou são 4. Podíamos ficar confortados, porque bem, não somos os únicos, porque a igreja de Corinto também era 2 ou 3 ou 4 igrejas dentro da mesma. Aqui a de Pérgamo, pelos vistos, também vai pelo mesmo caminho. Portanto, é normal. Não é normal, não. Não pode ser normal. Porque Nosso Senhor Jesus Cristo não foi essa a igreja pela qual ele morreu. Bem, o verso 13 diz que depois de se apresentar assim com espada de 2 gumes, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O apóstolo Paulo, quando escreveu que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, pode ser judeu, pode ser gentio, é que de facto a palavra continua a ser poderosa. E é uma alegria sabermos que aqui em Pérgamo, apesar de ser o trono de Satanás, conseguiu-se implantar ali uma igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dá conforto. Ainda que o terreno seja duro, seja difícil, o Evangelho consegue triunfar. E a igreja de Pérgamo lá estava, de facto, a funcionar. Estava funcionando porque havia ali um grupo, não sabemos quantos, ou uma facção daquela igreja, que, apesar de todas as diversidades, todas as dificuldades, todos os problemas, se manteve fiel. E Deus tem feito isso ao longo da história. Lembro, uma das igrejas por onde nós passamos, quando chegamos lá, aquilo praticamente estava a fechar. Literalmente tinha 6 membros. Uma única família com filhos pequenos. Uma menina de 12 anos e um rapaz, talvez teria 3 ou 4 anos. Mas estava ali aquele grupinho. Os outros, ao longo dos tempos, foram abandonando, enfim. Mas havia aquele grupinho que era fiel. Olha, e aqui em Pérgamo há
uma igreja, não sabemos quantos constituem aquela facção, aquele grupo, mas que estavam disponíveis para dar, inclusive, a sua vida pelo Evangelho, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus irmãos, que nesta igreja local nós temos alguns irmãos que ao longo dos tempos, pelo menos até onde o olho humano, o coração humano podem ver, podem entender, que têm sido sempre fiéis. Graças a Deus por isso. Servindo a Jesus Cristo. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. São esses que mantinham a igreja. Meus irmãos, alguns de nós que temos estado aqui ao longo destes anos, se calhar só estamos por causa do pai ou da mãe, ou do marido, da esposa, ou do filho ou da filha. Não é por convicção ou pela convicção que temos na nossa relação com Deus. E se realmente aparecer ali uma força para intervir aqui dentro, seremos os primeiros a procurar uma porta de saída. Se abandonamos por qualquer outra razão, mais ainda. Este grupo, possivelmente é o mais pequeno, até tinham um de nome Antipas, que tinha dado já a sua vida. A igreja diz, não, temos aqui um grupo que realmente são fiéis. Olha, nosso irmão, é um grupo que pertencia ao nosso irmão Antipas. Ele foi morto há bem pouco tempo. Porque lá em Pérgamo, meus irmãos, pela história, havia o culto ao imperador, havia o culto a diversos deuses, ídolos, entre os quais o Esculápio, o deus da serpente, representado pela serpente. Havia ali a prática de curas. As curas que Satanás estava por detrás. Aquele distintivo que a classe médica usa já vem lá de Pérgamo. A serpente. E o imperador Romano Augusto foi promovido à categoria de Deus, e havia uma festa nesta cidade anual, que acontecia uma vez por ano, em que todo cidadão era convidado, como no tempo de Nabucodonosor e Dario, a prestar culto e a considerar tanto como Deus. Agora, meus irmãos, o Evangelho diz que o único Rei e Senhor é nosso Senhor Jesus Cristo, diante do qual se deve dobrar todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Mas alguém pode isso vai fazer só um gesto, mas Deus sabe que cá dentro, o Senhor, meu coração é contigo. Mas, para escapar de uma situação, por causa disto tudo, o próprio Jesus Cristo diz que esta igreja está implantada num sítio, numa cidade, num local, numa rua, que é mesmo o trono de Satanás. Mas o Evangelho, o seu poder, como há pouco dizíamos, conseguiu que alguns aceitassem Jesus como Senhor e Salvador.
Mas o verso 14 diz que há outra fação nesta igreja. Mas umas poucas de coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Meus irmãos, numa cidade com tantas dificuldades em ser cristão, podemos dizer que quem andasse na igreja é porque estava lá de corpo e alma. Mas, infelizmente, nesta igreja havia uma fação que seguia o nosso Senhor Jesus Cristo designa como a doutrina de Balaão. Não temos tempo para desenvolver isso, mas eu sugeriria que, porque toda a gente tem Bíblia, né? Depois em casa arranjem tempo, no livro de Números, desde o capítulo 22 ao capítulo 33, é um texto longo, não vamos para ele aqui, é onde está as origens dessa chamada doutrina de Balaão. Balaão se apresentava como um profeta de Deus, como um crente, como eu, como você, como alguns de nós aqui. Só que era um crente, como o Tiago diz, que de coração dobre. Uma parte é crente e outra parte é o serviço de Satanás. Foi convidado pelo rei dos Moabitas, de nome Balaque, né, alugado para amaldiçoar o povo de Deus. Meus irmãos, há gente que não se importam de rogar pragas ao vizinho. Né? Até nas igrejas também. Se Deus pudesse fazer isto, aquilo, aquele outro, né? Para desaparecer e nunca mais aparecer. Se partisse a perna, se partisse os braços, enfim, é isso. Então, Balaque convida Balaão, profeta de Deus, e diz: olha, por favor, eu pago tudo o que quiseres, mas eu quero que tu amaldiçoes os israelitas. Porque eles são muito poderosos, eles vêm aí, já conquistaram aquela parceira ali, aquela outra e tal, mas eu não quero perder o meu reino e a minha gente. E meus irmãos, e o Balaão, aparentemente profeta de Deus, entra nesse negócio. Os pormenores são fantásticos, extraordinários. A maneira como Moisés realmente trata deste assunto. E então o Balaão aceita o suborno para torcer a palavra de Deus, para prejudicar a obra de Deus, para contentar. No fundo é o diabo dizer: tudo isto darei-se prostrado mesmo. É nesta parte da Bíblia que está a famosa burra que falou. Só que, quando ele chegou à altura de amaldiçoar o povo de Deus, Deus converteu a maldição, cada maldição, em bênção. E o rei ficou irritadíssimo. Mas eu convidei-te para fazer mal, e afinal de contas, às vezes é abençoar. Várias vezes nestes capítulos aparece a expressão que o que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar.
Meus irmãos, essa coisa de crentes supersticiosos, há um grupo de crentes com o coração nas mãos. Olha, roubou-me uma praga, vai fazer isto aqui, vai-me acontecer isto aqui e tal, não sai de casa. O homem não pode amaldiçoar o que Deus abençoou. O crente de verdade, meus irmãos, nós estamos cobertos com a graça e a misericórdia de Deus, o sangue de Jesus Cristo. Então, na igreja de Pérgamo, talvez devido às dificuldades, normalmente os tempos difíceis levam que o crente muitas vezes fica a abanar, não sabe de que lado ele tem que se inclinar. Né? De manhã esteve com um, à tarde esteve com outro, e depois não sei o quê, e tudo. Enfim, porque dentro das igrejas, com a capa do Evangelho, meus irmãos, não basta só porque usa a Bíblia, leia a Bíblia. É preciso discernir os espíritos. Havia lá em Pérgamo quem andava a negociar o Evangelho, podendo estar num sítio, estar no outro e por aí adiante. Bem, o tempo corre, meus irmãos, o verso 15 tem um outro grupo, uma outra igreja dentro daquela mesma igreja. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas. É a igreja de Pérgamo, que tem estas igrejinhas, estas capelinhas lá dentro. E, meus irmãos, nós, como igreja local, estamos à procura de um pastor para continuar a realizar esse trabalho. Não sei quantas igrejas é que vamos apresentar ao novo pastor. Ou vamos fingir que é só uma igreja só. Não somos, não, uma igreja só. Pelo menos, quando nós chegamos, não era uma igreja só. E também, quando saímos, não vamos deixar uma igreja só. É triste, mas é verdade. E quem for honesto, vai assumir isso. E o que nosso Senhor Jesus Cristo escreve esta carta àquela igreja, e mais à frente, verso 16, queria que aquela igreja mudasse. Por isso diz, arrepende-te, muda. Mas seria uma bênção quando chegasse o novo pastor, nós fôssemos uma única igreja. Há de certeza absoluta que íamos ver mudanças profundas, quer dentro, quer fora, quer nas nossas casas, nas nossas famílias. A igreja, a facção dos Nicolaitas, quem era, meus irmãos? Numa igreja, numa terra sofrida. Para além da perseguição dos de fora, da dentro os grupos e grupinhos andavam a roer-se uns aos outros. Os Nicolaitas, uns dizem que talvez o Nicolau fosse um dos 7 diáconos lá que foram escolhidos na igreja de Jerusalém. Mas, outros talvez não seja. Mas o que é importante? É que os Nicolaitas são identificados como aqueles cristãos do politicamente correto que tentam conciliar o irreconciliável. Meus irmãos, uma coisa é o Evangelho, outra coisa é aquilo que não é Evangelho. Um pé na igreja e outro pé no mundo.
que, como se costuma dizer, consegue passar pelos pingos da chuva. Que quando está a dar a escola dominical, até aos alunos, contraria o texto bíblico por conveniência da sociedade. E sobretudo se estiver a trabalhar com crianças e jovens, enfim, forma, portanto, os miúdos em doutrinas que mais para satisfazer os não cristãos do que os cristãos. E depois os miúdos crescem, né? Se não tiverem em casa ou no púlpito quem diz assim, diz a palavra do Senhor, crescem, vão crescendo, mas sem convicções biblicamente fundamentadas. Mais cedo ou mais tarde vai dar barraca. E nós temos casos desses. Os nicolaítas também eram comparados com aquilo que o apóstolo Paulo combate no capítulo 6 da carta aos Romanos. Para eles, olha, portanto, o que é que Paulo diz? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E então Paulo pergunta, porque então havia lá gente, quer em Roma, como aqui em Pérgamo, neste caso, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Então, quanto mais a gente pecar, mais banho da graça de Deus nós vamos ter. Deus vai perdoar sempre. Então, não precisa de ter uma vida exemplar, em termos éticos, em termos morais. Meus irmãos, hoje em dia, muitos dos nossos jovens frequentam as igrejas, são namorados, vivem como os outros namorados colegas lá da escola. Vivem como se fosse marido e mulher. Vão para a cama fazer sexo, mas são namorados. E os pais sabem disso e encobrem. E não puxam as orelhas ao menino ou ao rapaz. É a doutrina musicular. Ali, naquela igreja de Pérgamo, tudo isso, né, com essa fração, tanto, subsistia com as outras, na paz dos senhores. E hoje é o mais comum por aí. Os divórcios entre as famílias, os casamentos cristãos, praticamente têm os mesmos números como aqueles que não são cristãos. E então, os jovens e até os pais dizem, filho, não faz mal, olha, afinal, andavam na igreja e afinal, olha no que deu. O que interessa é o que é que Jesus Cristo diz a esta igreja. O que Jesus Cristo diz a esta igreja, já vimos há pouco, meus irmãos, verso 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti. E Jesus Cristo diz, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E, democraticamente, nós podemos dizer, bem, cada um é livre de fazer as suas escolhas, evidentemente. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não é democrático. Jesus não é democrático. Não pertence a nenhum dos partidos que temos ou que o homem venha a fazer. Já é por isso que ele logo no início disse que é aquele que tem a espada e os gumes. Mas porque efetivamente, amor, termina esta carta aconselhando que quem não estivesse bem, que pensasse em se pôr bem. Porque mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar
do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 17 diz: quem tem ouvidos, ouça. Meus irmãos, graças a Deus, a idade vai complicando a audição de muitos de nós, mas não temos aqui, pelo menos o pastor não sabe, ninguém que esteja completamente surdo. Ainda ouvimos com os nossos ouvidos. Ainda lemos o texto da Sagrada Escritura com os nossos olhos, os olhos que Deus nos deu. Então, meus irmãos, a fidelidade compensa. Ao que vencer, segunda parte do verso 17, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe eu uma pedra branca e na pedra um novo nome. E é culturalmente uma prática ali que, como havia muito desporto, era sítio onde havia a segunda maior biblioteca do mundo de então, a seguir a de Alexandria, no Egito. É lá que vem o pergaminho, por causa de Pérgamo, em substituição das folhas, das cascas lá do Nilo, daquela planta, como é que se chamava aquilo? Um papiro, obrigado. Né? Portanto, as pessoas não tinham as medalhas como nós temos hoje, então para presentear os vencedores era-lhes dada uma pedra branca. E nosso Senhor Jesus Cristo diz: bem, Ele também tem uma coroa, uma medalha, para gratificar aqueles que estão disponíveis a pagar o preço de ser cristão, mesmo nos nossos tempos. Que Deus, meus irmãos, nos ajude. Mas levemos este pensamento para as nossas casas, lendo outra vez esta carta, lendo os textos de Números e, sobretudo, meus irmãos, preocupemos-nos com seriedade em relação ao nosso assunto de dias, chamemos assim, que é a vinda do novo pastor. Vamos ajudá-lo, fazendo com que, pelo menos a maioria, seja da mesma igreja. Assim, tanto eles, essa família, como nós, teremos a tarefa um pouco mais facilitada.